Boa noite a todos. Hoje a gente vai iniciar a unidade 2, que trata de vibração livre de sistemas com um grau de liberdade. Dentro dessa unidade, a gente vai ver tanto os sistemas não amortecidos como a vibração amortecida, né? Especificamente hoje, na aula 7, a gente vai ver o caso mais simples, que é o caso de vibração livre não amortecida, né? Muito bem. Especificamente, a gente vai ver a vibração, né, que tem um grau de liberdade do tipo translacional. A gente pode ter também vibração livre não amortecida para o caso torsional, né? Muda pouca coisa. Mas vamos iniciar pelo caso onde o movimento vibratório ele é de translação. Bem, para quem não fez a primeira chamada da atividade avaliativa, né, da primeira atividade avaliativa da AV1, ela vai precisar ocorrer, né, agora na próxima quinta-feira, dia 26 de agosto. Infelizmente no horário da aula, porque eu tenho também uma outra turma que vai precisar fazer a segunda chamada na sexta. E como nessa turma, né, são apenas que dois alunos que vão fazer a segunda chamada, então eu coloquei excepcionalmente para a próxima quinta, no horário CD da noite. Só que aí, lembrando, tem aula normal, certo? Então, segunda chamada, depois de amanhã, no horário CD da noite, né? O conteúdo é o mesmo da primeira atividade avaliativa. Até lá, eu já devo ter lançado as notas, né? De quem fez a primeira chamada dessa atividade. Muito bem. Então, vamos iniciar aqui o estudo da vibração livre, não amortecida, com um grau de liberdade. Bem, então, só lembrando, né? Vibração livre, ela é caracterizada por não haver nenhuma força externa atuando no sistema. Essa força externa, né, quando existir, nós vamos designá-la por F de T, que normalmente é uma força que depende do tempo, é uma força repetitiva. E nesse caso, essa força vai ser zero. A gente vai analisar o caso não amortecido, né, nem desprezar qualquer tipo de amortecimento, seja viscoso, por atrito ou por esterese. E a gente vai analisar começando por um grau de liberdade, né? Especificamente aqui o de translação, né? Movimento de translação. Bem, então o sistema mais tradicional, né, composto por um grau de liberdade de vibração livre não amortecida, é o sistema composto por uma massa e uma mola, né? Um elemento de inércia e um elemento de mola, né? Então essa massa, né, nós vamos dizer que a massa vai ser M e a mola possui aqui uma rigidez K. Então, o que seria a vibração livre nesse sistema, né? É eu pegar aqui, então suponha que nessa posição aqui, né, a mola não esteja deformada, certo? Na verdade, né, mais ou menos aqui. Então, um bloco nessa posição aqui, na origem, ela não está deformada. Então, o que é que seria aqui, né, uma vibração livre? É eu pegar, por exemplo, e puxar essa mola aqui, puxar esse bloco, né, até uma determinada distância aqui e liberar ele, né, e soltar. Desprezando qualquer tipo de resistência, né, aqui ao movimento. Teoricamente,
esse bloco ele ficaria executando esse movimento aqui, mostrado no GIF, indefinidamente, né? Teoricamente, ele nunca iria parar, né? Mesmo para uma quantidade de tempo muito grande. Acho que na prática isso não ocorre, né? Mas aqui a gente está desprezando qualquer tipo de amortecimento, porque para a gente entender o caso não amortecido, a gente primeiro precisa. Para a gente entender o caso amortecido, a gente precisa primeiro entender o caso não amortecido. Então, quando esse bloco, né, ele está passando uma posição aqui qualquer, que não é a posição de equilíbrio, vamos supor bem aqui, né, um instante de tempo qualquer que ele passa por aqui. A mola vai estar deformada aqui, né, um valor que eu vou chamar de x, né. Como esse x, essa deformação da mola varia com o tempo, vou chamar de x de t. Ao mesmo tempo, x de t representa a coordenada, né, que vai ser o grau de liberdade, né, desse sistema. Né, uma coordenada de translação x de t. Bem, então, se x ao mesmo tempo representa a deformação da mola, né, nesse momento que o bloco está aqui, vai surgir uma força elástica contrária ao sentido de deformação da mola. Se a mola deformou da esquerda para a direita, ela vai exercer uma força elástica no sentido contrário à deformação da mola, dada pela constante, né, a constante elástica da mola vezes a deformação sofrida pela mola, Kx, né? Essa é a força elástica, né? Vetorialmente, a força elástica ela é escrita aqui com sinal negativo, porque o vetor força é contrário ao vetor, tem um sentido contrário ao vetor deformação da mola, né? Então tá aí, né? Imagine que eu tirei uma foto, então, aí do bloco nessa posição específica que a mola está deformada num valor x de t, né? Aqui é no instante de tempo qualquer, t. Então, se eu desenhar um diagrama de corpo livre, né, desse bloco, desenhar o diagrama de corpo livre é desenhar todas as forças que atuam nesse corpo, né? Temos aqui essas duas forças verticais, uma é o peso, né, já que o bloco tem uma massa m, e a outra, em função do contato do bloco com o solo, né, o piso, surge também uma força normal. Só que a vibração, né, ela não ocorre no sentido vertical, uma vez que a força peso ela se equilibra com a força normal, né? E aí não tem qualquer tipo de movimento na vertical. O único movimento é na horizontal. Desprezando aí qualquer tipo de resistência, a única força que atua na horizontal é a força elástica, né, dada pela lei de Hooke, rigidez da mola vezes a deformação sofrida pela mola naquele instante, né, Kx. Então, né, a partir do diagrama de corpo livre, eu aplico a segunda lei de Newton para determinar a equação do movimento. Só um minuto, pronto. Então, pegando aí no instante de tempo qualquer, né, aplico aqui a segunda lei de Newton. O que é que diz a segunda lei de Newton, né? Ela diz basicamente que o somatório das forças que atuam em determinada direção é igual a massa vezes a aceleração do corpo naquela direção, né? Matematicamente é assim, somatório das forças. Aqui eu vou considerar a direção x, né? A horizontal, né? A direção x é igual a massa vezes a aceleração na direção x. Agora tem um detalhe, né? O x, né? Lembrando que essa x de t, né, representa a posição do bloco em qualquer instante de tempo, né? Posição.
A derivada do x, primeiro em relação ao tempo, que é o x ponto de t, né? Também vai depender do tempo. É o que nós chamamos de velocidade instantânea, né, do bloco. E a aceleração seria a derivada segunda do x, x dois pontos, né? Também depende do tempo. Essa é a aceleração. Então, eu vou escrever, né, a aceleração como sendo uma derivada, né? Então, a segunda lei diz que somatório de forças é a massa vezes a aceleração. X dois pontos. Eu vou convencionar aqui que se a força, né, estiver atuando da esquerda para a direita, ela vai ser positiva, do contrário, negativa. Bem, mas olhando para cá, para o diagrama de corpo livre, a única força que atua nesse bloco, né, nesse instante de tempo especificamente, é a força elástica, e ela está atuando aqui no sentido contrário, né? Portanto, sinal negativo, menos kx é igual a massa vezes a aceleração do bloco, x dois pontos. Trazendo, né, tudo para um lado da equação, né, todos os termos. Então, vou ficar com massa vezes aceleração, mais kx igual a zero. Posso ainda, né, dividir tudo pela massa, para ficar uma coisa mais enxuta. Como a massa não é zero, posso dividir tudo pela massa. Quando eu divido mx dois pontos pela massa, sobra só x dois pontos, né? E aqui vai ficar K sobre M, rigidez sobre a massa, que são valores constantes, né? Vezes X igual a zero. Bem, então essa é a equação do movimento, né? Para um sistema composto por 1 grau de liberdade sobre vibração livre não amortecida. Essa equação aqui não é equação qualquer, como a gente está acostumado a trabalhar, né? Ela é diferencial é chamada de equação diferencial, né? Porque, primeiramente, a equação porque você tem uma igualdade aqui, né? Se não fosse uma igualdade, não seria uma equação. Ela é diferencial porque nós temos aqui derivadas, né? E funções originais, no caso aqui a função x e sua derivada. E veja que a derivada, a maior, é de segunda ordem, né? Portanto, ela é chamada de equação diferencial de segunda ordem, ou de ordem 2. A gente observa que os coeficientes, né, das incógnitas, o que é a incógnita aqui? É a função x, né, e sua derivada, né? São constantes, né? Então, aqui é como se tivesse 1 multiplicando a derivada segunda, e k sobre m também é uma constante. Então, os coeficientes são constantes, né? Então, a equação diferencial de segunda ordem de coeficientes constantes. Existe a equação diferencial de coeficiente de variável? Existe, né? Coeficientes... Opa, ia repetir aqui a palavra, né? Equação diferencial de coeficientes constantes. E aí, outra classificação dela é que ela é homogênea. Quando você isola, né, as funções, né, a função principal, né, e do outro lado fica apenas um zero, né, você diz que essa equação diferencial é homogênea. Homogênea. Quando é que não vai ser homogênea? Quando não for vibração livre. Se for vibração forçada, ela não é homogênea. Aqui, em vez de aparecer um zero, aparece justamente a força F de T, que não é zero, né? Então, tá aí.
Isso daí é uma equação diferencial de segunda ordem de coeficientes constantes. Diferente de uma equação comum, né? Por exemplo, 2x menos 6 igual a zero. Isso aqui é uma equação do primeiro grau, né? Você isola aqui o x e encontra ele, né? É muito fácil. Divide 6 por 2 dá 3. Então é uma equação muito simples de resolver. Aqui não. Aqui precisamos também determinar o x. Só que tem um detalhe. Aqui o x é uma função que depende do tempo. Não é um valor, né? Da mesma forma que, se você logicamente determina o x, você determina também a sua derivada segunda. Então, resolver uma equação diferencial, em geral, não é uma tarefa simples, né? Então, vibração sempre vai ser representado por equações diferenciais. Essa daqui é a equação mais simples que pode existir no estudo de vibração, né? Essa equação diferencial aqui. Ou seja, né? Que função é essa, né? O objetivo que função é essa, né? Da posição x de t. Você vai imaginar uma função que, quando eu derivo duas vezes e somo com a constante vezes a própria função, vai dar zero. A princípio, né? Se você não já tiver uma noção de equação diferencial, é difícil de até imaginar, né? Mas, como isso daqui já é uma coisa muito batida, né? No cálculo, já se sabe qual é a solução geral para essa equação, né? Quando a gente falar de solução aqui em vibração, a gente vai também chamar de resposta de vibração. Resposta de vibração é a mesma coisa que chamar, né, no cálculo, de solução geral. Resposta de vibração. Então, resposta de vibração é você determinar justamente a equação da posição, né, a função da posição do corpo vibratório. E, como eu estava falando antes, isso daqui é uma equação mais do que conhecida. A solução dela, geral, é essa solução aqui. X de t igual a x maiúsculo, que é uma constante, seno de ômega t mais φ. A única variável aqui, lembrando que é o tempo. Mas isso daqui representa a equação de que tipo de movimento, né? Que a gente viu em aulas anteriores. Isso aqui é justamente a equação de um movimento harmônico simples. Portanto, vibração livre, né, não amortecida de 1 grau de liberdade, essa movimentação desse bloco é justamente a movimentação, né, correspondente ao MHS. Certo? Aí, vamos lá. O que é o X? Né? O que representa o X maiúsculo, na verdade? Representa a amplitude aqui do movimento, né, vibratório. X maiúsculo. O que é o ômega? Ômega N? Esse ômega N é a frequência natural de vibração livre do corpo, que depende apenas da rigidez e da massa. Mais especificamente, né, essa frequência natural é dada por raiz quadrada da rigidez sobre a massa. Por isso que eu coloquei ali na equação, né, aqui, ó, esse K sobre M. Tal forma que você pode reescrever essa equação diferencial assim, né? X dois pontos, mais frequência natural ao quadrado, vezes X igual a zero. Então, esse K sobre M nada mais é do que a frequência natural de vibração livre ao quadrado. Ou é a mesma coisa dizer que a frequência natural de vibração livre é raiz quadrada de K sobre M. Mas lembrando que ômega é frequência angular, né? Não é frequência linear aqui. Essa equação, vocês vão ver que praticamente em todas as aulas, a partir de hoje, a gente vai utilizá-las. Isso daqui até o fim do semestre. Então, não tem perigo de você finalizar essa disciplina e não ter memorizado, pelo menos, a equação para o cálculo da frequência natural
de um sistema sob vibração livre não amortecida com 1 grau de liberdade. Então, essa equação aqui, a gente vai ver praticamente em todas as aulas. Muito bem. Então, vou passar aqui, que já está meio bagunçado aqui. Né? Bem, então, no sistema, né, vibratório, né, não amortecido, de 1 grau de liberdade e vibrando livremente, a frequência natural, né, com que ele oscila sob vibração livre só depende das partes elementares do sistema vibratório, que é a rigidez da mola e a massa, né, do corpo vibratório. Aqui, a rigor, né, todos os dois, apesar de eu colocar apenas K sobre M, mas todos os dois são os valores equivalentes, né? Então, por exemplo, se eu tiver uma associação de molas, essa rigidez aqui, eu tenho que calcular primeiramente a rigidez equivalente para me determinar a frequência natural de vibração livre. E lembrando que aqui é para o caso não amortecido. Né? A gente vai aprender a calcular a frequência natural para o caso amortecido. Né? Da mesma forma que a massa, né, não é apenas a massa do bloco. Geralmente eu tenho que considerar também a massa, né, uma fração da massa do elemento de mola, né, como a gente viu nas aulas anteriores. Então, lembrando que aqui todos os dois devem ser os valores equivalentes, né, tanto da rigidez como da massa. Muito bem. Os outros parâmetros do MHS, né, da solução, da resposta de vibração livre, não amortecida, são a amplitude e a constante de fase. E lembrando que se você colocar, né, isso daí no gráfico, né, a resposta de vibração, no gráfico do X versus o tempo, né, vai ser mais ou menos uma coisa assim, uma curva senoidal, né? Então, aqui nós temos a amplitude X, né? E a constante de fase, ela vai nos dar a ideia de o quão está deslocada essa curva para a esquerda ou para a direita. Né? Muito bem. Para você determinar a amplitude e a constante de fase, você precisa conhecer as condições iniciais, que são as condições da perturbação inicial. Né? Condições iniciais. Então, sempre que falar em condições iniciais, são duas, na verdade, que compõem as condições iniciais. Né? Uma delas é a posição. Qual é a posição no instante de tempo t igual a zero, né? Aí vamos chamar, é um valor qualquer, né? Vamos chamar de x0. A outra condição é a velocidade inicial. Qual é a velocidade, que eu vou chamar de x.0, quando eu começo a contabilizar o tempo, né? Nós vamos chamar essa velocidade no instante de tempo t igual a zero de x.0. Então, conhecidas essas condições iniciais, você pode determinar a amplitude da vibração, utilizando essa equação que a gente viu na aula anterior à prova. Né? A amplitude é raiz quadrada da posição inicial ao quadrado, mais o quadrado da razão entre a velocidade inicial e a frequência natural. E o ângulo de fase é o arco tangente da razão entre a velocidade inicial dividido pela posição, pelo produto da posição inicial pela frequência natural. Então, é dessa forma que a gente determina a amplitude e a constante de fase. Né? Então, vamos continuar. Né? Vamos ver aqui um exemplo. Um exemplo bem simplório. Né? Uma prensa industrial está montada sobre um coxim de borracha, que a isola de sua base. Se o coxim de borracha for comprimido 5 milímetros pelo peso próprio da prensa, determina a frequência natural do sistema. Logicamente que aqui está falando
de frequência natural, né? De vibração livre não amortecida, né? Bem, veja que aqui deu pouquíssimas informações, né? Só diz aqui que quando eu monto a prensa sobre o coxim, ele deforma 5 milímetros. Então, vamos imaginar aqui, né, que inicialmente você tem um coxim, que eu vou representar ele por uma mola. Esse coxim tem uma rigidez que eu vou chamar de K. Aqui seria a posição do coxim não deformado, né? Aí eu venho com a prensa, coloco a prensa sobre o coxim. O que é que vai acontecer, né? Vamos supor que a prensa tem uma massa M. O que é que vai acontecer com o coxim? Ele vai, com a presença aí da prensa, né? E vai deformar aqui, vai comprimir a mola, né? Suponha que ele deforme um valor delta, né? O coxim. Então, se você desenhar o diagrama de corpo livre no equilíbrio, né? Porque lembrando, para ter vibração livre, eu tenho que ter pelo menos uma perturbação inicial, né? Se eu não tiver qualquer tipo de perturbação inicial, você não tem vibração, né? Ele fica parado. Estou considerando aqui que não houve ainda nenhuma perturbação inicial. Então, quando o peso próprio dessa prensa, né, deforma um coxim, e aí ele fica aqui, né, na posição de equilíbrio, as forças que atuam nessa prensa são o peso dela, massa vezes a gravidade, e a força elástica devido aqui à deformação sofrida pelo coxim. Né? Se ele foi deformado de cima para baixo, a força elástica é sempre contrária ao sentido da deformação. Considerando uma mola linear elástica, essa força elástica é dada por K delta. Então, no equilíbrio, né, você tem que a força peso, né? Na verdade, vamos escrever assim, né? Antes de qualquer tipo de vibração, eles estavam em equilíbrio. Então, o somatório de forças aqui na direção y igual a zero, né? Para que haja o equilíbrio de translação. Vou considerar que as forças que têm um sentido de baixo para cima são positivas. Então, K delta é uma força positiva, o peso é negativo, o peso da prensa, igual a zero. Portanto, K delta igual a massa vezes a aceleração da gravidade. E aí eu posso fazer assim, dividir o K pelo M é igual a G sobre delta. Ou seja, não preciso, algumas vezes, né, não preciso determinar a rigidez e a massa do sistema. Eu posso determinar, o que me interessa na prática é a relação entre K e M, né? Que pode ser determinado devido à aceleração da gravidade pelo valor que foi deformado, né, no coxim. Portanto, a frequência natural de vibração livre não amortecida, né, e uma eventual perturbação inicial dessa máquina, ela vai ser dada por raiz quadrada de K sobre M. Foi o que a gente viu na equação anterior. Alternativamente, K sobre M pode ser calculada dividindo a aceleração da gravidade pela deformação sofrida pelo coxim. Pronto, e agora é só substituir, né? Considerar a aceleração da gravidade 9,81 metros por segundo ao quadrado. E a deformação sofrida pelo coxim foi de 5 milímetros. Aqui eu tenho que colocar em metros, né? 0,005. Portanto, aí nós encontramos a frequência natural de vibração livre no amortecido dessa máquina, se houver alguma perturbação inicial dela. Isso para a oscilação na vertical dela. Né? Encontrei aqui o valor de 44.
7,3. Mas lembrando que aqui, né, essa equação a unidade é radianos por segundo. E aí, fica mais inteligível se a gente determinar em hertz, como ele pede aqui. Para você determinar a frequência em hertz, né, basta dividir a frequência angular por 2π. Né? Cada ciclo equivale a 2π radiano. Então, basta dividir 44,3 por 2 vezes π, que dá 7,05 Hz. Então, sobre vibração livre, essa prensa, né, ela vai oscilar aí 7 vezes, aliás, vai oscilar 7 ciclos por segundo. É o que os resultados estão dizendo aqui, né? Em vibração livre não amortecida, né? Ok, pessoal? Entendido isso aí? Então, vamos continuar, né? Eu vou resolver a questão aqui da prova, né? Como tem muita coisa que já dá para aproveitar para esse assunto, né? Eu vou fazer aqui como é que seria a resolução, né? Para uns dados aqui que eu associei nesse exemplo, que, lembrando que os dados variavam de aluno para aluno, né? Opa, e aí vou fazer mais ou menos como foi cobrado nessa primeira atividade avaliativa e vou calcular também, né, a frequência natural de vibração livre não amortecida desse sistema. Então, vamos lá, uma máquina de massa 500 kg está montada sobre uma mola que se encontra na extremidade de uma viga de alumínio. Possui um modo de elasticidade longitudinal de 68 gigapascal e uma massa específica de 2.600 kg por metro cúbico. Essa viga está em balanço, tem um comprimento de 5 metros, possui uma seção transversal retangular, com a espessura de 90 milímetros e uma largura de 40 centímetros. 2 amortecedores viscosos são acoplados à extremidade da viga que se encontra a máquina, né? Onde se encontra a máquina. Como mostra a figura. A mola é feita de aço com modo de elasticidade transversal de 80 gigapascal. Possui 4 espiras ativas, diâmetro do fio de 16 milímetros e diâmetro médio de enrolamento de 112 milímetros. Os amortecedores possuem constantes de amortecimento C1, 6.500 Nm por metro e C2, 8.500 Nm por metro. Considere que todos os elementos de mola estão associados em série. Quando a gente fala elementos de mola, né, não é exclusivamente essa molinha aqui não, né? Você tem a mola mais a viga, né? Porque a própria viga, né, é como se ela fosse uma mola também, né? Com uma determinada rigidez, que nós chamamos de rigidez transversal, porque a movimentação aqui dessa máquina, em termos de vibração, vai ser perpendicular ao comprimento da viga. E aí, eu já estou dando a dica aqui, que a associação dessa mola com a rigidez transversal da viga é em série, né? Bem, então, aqui há um extra, né? Complementando com o assunto da aula de hoje. Para a vibração livre medida na extremidade livre da viga, né, do sistema formado pela máquina viga, calcule a frequência natural não amortecida do sistema, considerando a massa da viga. Isso aqui não estava, lembrando, nessa atividade avaliativa. Coloquei aqui um adicional, né? Pois muito bem, então vou na tabela, né, primeiramente, pegar essa condição aqui de viga em balanço com carga no extremo. Então, temos essa condição aqui, ó. Viga em balanço com a carga na extremidade. O cálculo da rigidez transversal é 3EI sobre L ao cubo, né? Além disso, a gente vai precisar também determinar a massa equivalente, né? Então, de novo, viga em balanço com a carga na extremidade. Massa equivalente desse conjunto viga bloco, né? É a massa
do bloco mais 33.144 avos da massa da viga. Muito bem, então eu vou começar aqui calculando a rigidez transversal, que eu acho que é o que pedia na primeira questão dessa primeira item da parte de cálculo, né? Vou chamar de KV, cada viga, certo? É a rigidez transversal da viga, né? Rigidez transversal da viga, olhando lá na tabela, era 3EI, né? Sobre o comprimento da viga ao cubo. Como a viga possui uma seção transversal retangular, né? Largura B, né? Espessura T, o momento de inércia a ser calculado é em relação ao eixo centroidal que passa pela viga, né? O eixo que é paralelo à dimensão B. Esse momento de inércia é a largura vezes a espessura da viga ao cubo sobre 12. E aqui dividido por L ao cubo, né? Posso simplificar o 3 e o 12, né? 3 vai ficar 1, então é largura. 12 dividido por 3 dá 4, e eu posso aplicar uma propriedade da potência que diz que a razão de potência é igual à potência da razão, né? Então, T sobre L, tudo isso ao cubo. E agora eu substituo, né? Calcular a rigidez transversal da viga. Modo de elasticidade da viga é 68 gigapascal. 68 vezes 10 elevado a 9. A largura dela é 40 centímetros. 40 centímetros eu vou colocar em metros, equivale a 0,4. Isso aqui dividido por 4, né? Multiplica a espessura, que é 90 milímetros, tem que colocar em metros também, 0,09, dividido pelo comprimento, que é 5 metros, né? Então, esse é a rigidez transversal da viga. Encontrei aqui um valor de 39.657,6. Lembrando que a unidade, do jeito que eu calculei aqui, é Newton por metro. E aí eu pedi lá na questão, né? Você escrever em Newton por milímetro. Aí alguns, é raro, né? Multiplicaram por 1000, outros botaram um meganewton aqui. Na verdade, isso daqui basta dividir o resultado por 1000, né? 39.600 é 39,6, né? 39, praticamente 7, né? Vou botar assim. Newtons por milímetro. Certo? Bastaria dividir, então, o resultado por 1000. Então, essa é a rigidez transversal da viga, né? Na segunda parte, né, eu pedia a rigidez equivalente, né, do conjunto formado pela mola e pela viga. Então, alguns, ao que parece, calcularam somente a rigidez da mola, né, não consideraram da viga. Porque na prática aqui você tem, né, ó, a massa do bloco, eu já vou combinar com a massa da viga, com a fração dela, para calcular a massa equivalente. Aí você tem a mola, que está desenhada aí já, né?
em associada em série, né? Como se tivesse outra mola aqui, que representa quem? Representa a viga, né? Aqui é o KV. Então, eu preciso calcular a rigidez dessa mola, a rigidez da viga já foi determinada, e depois associo em série. Muito bem. Então, agora eu vou calcular a rigidez dessa mola, né? Aliás, né, eu gosto de sempre começar, quando é cálculo de rigidez de mola helicoidal, eu começo calculando o índice de mola, mas tanto faz, você pode aplicar a equação que está lá na tabela, né? Índice de mola é a razão entre o diâmetro médio do enrolamento e o diâmetro do fio. O diâmetro médio do enrolamento é 112 milímetros, o diâmetro do fio é 16 milímetros da mola, né? Lembrando que aqui é um exemplo particular, né? Que os dados eu associei aí e provavelmente não vai ser igual de ninguém aí, né? Que fez a prova. Então, índice de mola 7 é um adimensional, lembrando, né? Então, a rigidez dessa mola você pode determinar explicando, né? Modo de elasticidade transversal do material da mola, diâmetro do fio, dividido por 8 vezes o número de espiras ativas, vezes o índice de mola ao cubo. Mas você pode utilizar aquela outra equação, dá a mesma coisa. Valdenor vai sair, né? Ok. Bem, voltando aqui. E agora, só substituir, você determina a rigidez dessa mola. A mola é de aço, então 80 gigapascal, o modo de elasticidade transversal. 80 vezes 10 elevado a 9. Vezes o diâmetro do fio da mola é 16 milímetros. Aqui tem que colocar em metros, né? É 0,016. Dividido por 8. Ela possui 4 espiras ativas. E o índice de mola é 7. 7 ao cubo aqui. Então, essa é a rigidez dessa mola, né? Aqui deu 116.618,1 Newton por metro. Acho que eu pedi também em newtons por milímetro, só dividir por 1000 daria o equivalente a 116 newton, 116,6 newton por milímetro. Lembrando que o correto é você, não é bem o correto, né? Quando for utilizar a rigidez ainda em algum cálculo, você utiliza em newton metro. Como resposta pode ser assim, né? Fica mais fácil de entender, porque você imaginar que uma mola vai deformar 1 metro, é meio complicado, né? Geralmente, a deformação da mola, ela é medida em milímetros, no máximo em centímetros, né? Isso está nos dizendo que para você deformar 1 milímetro dessa mola, você precisa aplicar uma carga aí de 116,6 newtons para cada milímetro deformado. Muito bem. E agora, né, logicamente, não termina aí. Você precisa calcular a rigidez equivalente, né, do conjunto formado pela viga e pela mola, né? Alguns fizeram até aqui, né? Mas a pergunta lá na questão é a rigidez equivalente do conjunto viga-mola. Então, como são, né? Eu modelei aqui, né? A viga, né? Como sendo uma mola, né? Associada em série com outra mola. Portanto, utilizando a regra prática, calcular a rigidez equivalente é multiplicar as rigidezes, né?
K vezes KV, dividir pela soma delas. K mais KV. Então, vou colocar aqui direto na calculadora, vamos ter que escrever todos esses números aí, certo? Vai pegar 650,6 vezes 116.618,1 dividido por 39.657,6 116.618. Eu estou calculando em Newton metro, e depois eu vou precisar desse resultado em Newton metro. Se eu arredondar demais, não vai dar legal, não. Então, deu 29.593,8 newtons por metro. Em newton por milímetro, seria 29,6, né? Arredondando. Newtons por milímetro. Mas eu vou precisar desse valor daqui a pouco em newton metro, né? Bem, tem um aluno aqui escrevendo alguma coisa no chat, vamos ver. Ok, Carlos Eduardo. Então, vamos lá, continuando. Na terceira parte, se não me engano, eu pedi para calcular a massa equivalente. Acho que era o item, um dos itens mais simples, né? Primeiramente, você calcularia a massa da viga, chamar de M, né? Como a viga é, na verdade, ela tem um formato de paralelepípedo, calcular a massa da viga é multiplicar a sua massa específica pelo volume dela. Né? A massa específica foi dada e o volume é um volume de paralelepípedo, né? Largura vezes a espessura vezes o comprimento. A viga é de alumínio, com a massa específica aí dada por 2.600 kg por metro cúbico. Largura, 40 centímetros. Vou colocar em metros aqui. Espessura, 90 milímetros, também em metros. 0,09. Comprimento, 5 metros. Então, aqui seria a massa da viga, né? E vai dar 468 quilogramas. E aí, finalmente, você determina a massa equivalente, né, do sistema formado pela viga e pela máquina. Né? Vai na tabela, viga em balanço com massa na extremidade, massa equivalente é a massa da máquina, mais 33, 144, 140 avos da massa da viga. Né? Então, é 500 mais 33, 140 avos da massa da viga. E vai dar 610,3 quilogramas. Pronto. E aí, no outro passo, né, na última questão, eu pedia, se eu não me engano, esse aqui era de graça, né? A constante de amortecimento é equivalente, né? Quem não fez esse, que realmente não teve atenção aí, não estudou o suficiente, né? Porque a constante de amortecimento equivalente, né,
desses dois amortecedores, como eles estão em paralelo, basta somar a constante de amortecimento dos dois, né? C1 mais C2. Então, 6.500 mais 8.500. O que dá 14.000, 15.000, né? 15.000 newtons segundo por metro. E aí eu acho que ela pedia também para você dar algumas características, né? É um amortecedor viscoso, né? Cujo, né? A força de amortecimento ela é proporcional à velocidade, né? É o amortecimento, é o tipo de amortecedor mais comum, né? Mais usual. Utiliza aí um fluido, né? Para promover a resistência, né? O movimento vibratório. E aí vai. Você pode escrever qualquer coisa relacionada aí a esse tipo de amortecedor. E essa parte 5 aqui não foi colocado na prova, né? É o assunto da aula de hoje, eu coloquei um extra aí, que é determinar a frequência natural de vibração livre não amortecida. Então, é você imaginar agora que não existem esses amortecedores, né? Aqui a gente está estudando a vibração não amortecida. E calcular a frequência utilizando a equação bem simples, né? Raiz quadrada da rigidez equivalente sobre a massa equivalente. Isso tudo já foi calculado anteriormente, né? Rigidez equivalente, coloquei aqui em newton por metro, justamente para isso. 29.593,8. E massa equivalente, 610,3 kg. Lembrando que aqui a gente vai obter a resposta em radianos por segundo, né? Colocamos aqui o valor de 6,96 radianos por segundo. Dividindo por 2π, né? Deixar mais inteligível, transformar em hertz, equivale a 1,1 hertz. Praticamente 1 hertz, ou seja, sob vibração livre, né? Considerando que não há amortecimento, um sistema aí, né, formado por essa viga, essa máquina, aí na extremidade da viga, né, oscilaria aqui na vertical, um ciclo, né, um ciclo de vibração, de oscilação na vertical a cada segundo, né, 1,1 ciclo a cada segundo. Então, bem simples, né, cálculo da frequência natural não amortecida, né, em vibração livre. Bem, deixa eu ver, acho que dá para fazer mais uma questão aqui, analisar. Bom, ainda são 10 horas, dá para fazer mais uma. Inclusive, é uma questão que estava na uma aula até, perguntou o João, né? Vou fazer aqui. Que é a da caixa d'água. O volume da caixa d'água, mostrada na figura, tem uns 90 metros de altura, né? Uma altura meio exagerada aqui para essa caixa d'água, né? E é feita de concreto reforçado com uma seção transversal tubular de 2,4 metros de diâmetro interno e 3 metros de diâmetro externo. Então, esse diâmetro externo dela aqui, vou chamar de D maiúsculo, que é 3 metros. Diâmetro interno, vou chamar de D minúsculo, né? Na verdade, ela é tubular, né? Essa caixa d'água. Muito bem.
A caixa d'água tem uma massa de 27.200 quilogramas, chamar de M, quando está cheia. Desprezando a massa da coluna e admitindo que o módulo de elasticidade ou módulo de Young do concreto reforçado seja 28 gigapascal, determine o seguinte: que tem a frequência natural de vibração transversal da caixa d'água. Ou seja, a oscilação aqui, né, a vibração vai ser nesse sentido aqui, né, da caixa d'água. Transversalmente ao comprimento da coluna. Né? Vou chamar aqui de X de T a coordenada que vai representar esse grau de liberdade de translação aqui na horizontal. Né? E tem B a resposta de vibração, né, para um deslocamento inicial de 25 centímetros e velocidade inicial nula. Isso aqui é justamente a equação do movimento. Né? E os valores máximos da velocidade e da aceleração experimentados pela caixa d'água. Muito bem. Então, logicamente, que eu vou considerar de novo vibração livre não amortecida. Né? Então, aqui nós temos mais ou menos a situação real e eu vou modelar isso aqui, né, como sendo uma viga em balanço, né, com a carga no extremo. E aí, observando aqui que a movimentação é nesse sentido. Bem, então, isso daqui, né, se a gente for lá na tabela, é quase a mesma coisa disso aqui, né? Sendo que aqui ela está disposto, né, ao comprimento da horizontal e na situação da caixa d'água, em vez de ser uma viga, é uma coluna, mas a título de análise de vibração é a mesma coisa, né, para calcular a rigidez equivalente. Também vai ser dado a rigidez equivalente transversal da coluna, né, vai ser dada por 3EI sobre L ao cubo. Então, é como se tivesse uma mola aqui, né, com uma determinada rigidez, eu vou chamar de K equivalente. E aqui a massa de massa. Não é isso, mas é como se fosse isso, né? Analisando aqui a movimentação da caixa d'água aqui, transversalmente ao comprimento da coluna, né? Então, o primeiro passo é determinar a rigidez transversal da coluna da caixa d'água. Mesma equação da questão anterior, né? 3EI sobre L ao cubo. Sendo que aqui a viga, né? Na verdade não é mais viga, é uma coluna, ela possui uma seção transversal tubular, né? E aí o momento de inércia, eu coloquei aqui a equação, né? Para esse caso, né? É π vezes o diâmetro à quarta externo menos o diâmetro interno à quarta sobre 64. Então, combinando aqui, nós temos 3 π diâmetro à quarta externo menos diâmetro interno à quarta dividido por 64. E aí multiplicado pelo comprimento da coluna ao cubo. Né? Bem, então, substituindo agora os valores. Né? O modo de elasticidade do concreto reforçado, ele diz aí que é 28 gigapascal. 28 vezes 10 a 9. Vezes π. Diâmetro externo da coluna é 3 metros, então elevado à quarta potência. O diâmetro interno é 2,4 metros, elevado à quarta potência. Dividido por 64 vezes
comprimento, a altura da coluna, né, da caixa d'água. 90 elevado ao cubo. Então, aqui a rigidez equivalente transversal da coluna, né? Vou calcular errado aqui. Bem, então aqui deu 270.000 491,1 newtons por metro. É isso, né? Deixa eu ver se eu errei alguma coisa. Isso mesmo. Bem, aí vamos lá. Ele pede o seguinte, né? Para desprezar a massa da coluna. Então, a massa equivalente, né? Vai ser a massa da caixa d'água, que é 27.200, mais 33,140 avos, que é a mesma equação, né, anterior, para calcular equivalente, da massa da coluna. Como ele pede para desprezar, o que não deveria fazer, né? Então é zero. De tal forma que a massa equivalente é a própria massa da caixa d'água. Só que, para me calcular a massa da coluna, eu precisaria conhecer a massa específica do concreto reforçado. Não é informação difícil. Aí, se fosse para calcular a massa, né? Vou chamar aqui de massa M maiúsculo, né? A massa da caixa d'água. Se fosse para calcular, seria a massa específica vezes o volume da caixa d'água. E como é que calcula o volume da caixa d'água? É π, diâmetro externo ao quadrado, menos o diâmetro interno ao quadrado, dividido por 4, né? Vezes o comprimento da caixa d'água. Isso aqui vamos desprezar, por enquanto, a massa da coluna. E aí você finalmente tem a frequência natural de vibração livre na transversal, né? Vibração não amortecida. Raiz quadrada da rigidez transversal equivalente da coluna sobre a massa equivalente da caixa d'água. Não vou nem substituir, já vou colocar aqui direto, certo? Encontramos aqui o valor de 3,15 radianos por segundo, que equivale aí em torno de 0,5 Hz, né? Dividido por 2π, 3,15 é como se fosse π, né? Mais ou menos meio Hz. Não precisa colocar isso aqui, mas vou colocar aqui, meio ciclo por segundo. Ou um ciclo a cada 2 segundos, né? De oscilação aqui. Bem, então isso responde o item A, né? O item B é a resposta de vibração da caixa, resultante de um deslocamento transversal inicial de 20 centímetros, velocidade inicial nula. Então é como se alguém puxasse a caixa aqui 25 centímetros, né? E aí soltasse. E aí ela ficaria oscilando aqui, né? Harmonicamente, dessa forma aqui. Muito bem. Para você determinar a resposta de vibração, lembrando que resposta de vibração é você determinar a solução geral, né? Que é a solução do movimento harmônico simples. Então, eu preciso determinar a amplitude,
Já tem uma frequência natural e falta agora também a constante de fase, né? Coloquei aqui a equação, né? Mas lembrando que quais são as condições iniciais, né, que foram dadas? Deslocamento inicial de 25 centímetros. E velocidade inicial nula. Como eu falei, é alguém, né, ou algo, puxar a caixa aqui, 25 centímetros, e liberar, né? Bem, mas observe que quando a velocidade inicial é nula, né, quando a gente vai substituir aqui, esse termo aqui vai zerar todinho, né? E aí vai ficar a raiz quadrada de x0 ao quadrado. Que vai dar, vai cancelar a raiz e vai dar módulo de x, né? Módulo de x0, desculpa. Cuidado, não vai dar x0. Matematicamente, quando você, né, a rigor, né, você faz isso daqui, ó, raiz quadrada de x ao quadrado não é x, né? Isso aqui é errado. Na verdade, é módulo de x. Por que isso? Porque, por exemplo, se você pega a raiz quadrada de menos 4, né, ao quadrado. Se você disser que é só x, né? Quem é o x aqui? Quem faz o papel do x? É o menos 4. Então, se você diz que raiz quadrada de x ao quadrado é x, você está me dizendo que raiz quadrada de menos 4 ao quadrado é menos 4. Né? E não é, porque raiz quadrada de menos 4 ao quadrado é a mesma coisa que raiz quadrada de 16, que na verdade é 4. Então, só tem que ter cuidado com isso aí, né? Raiz quadrada de um número ao quadrado é sempre o módulo, o valor absoluto daquele número. Muito bem. Ou seja, né, a amplitude, né, toda vida que você tiver uma condição inicial onde a velocidade é nula, a amplitude de vibração vai ser o próprio valor da posição inicial. Né? Módulo de 25 centímetros é 25. Né? É óbvio, né? Fica intuitivo. Se eu puxo o troço para cá 25 centímetros e solto, não tem perigo ele passar para o outro lado mais do que 25 centímetros. Né? Da mesma forma que quando ele voltar, não vai ter perigo também dele vir mais para cá, um valor maior do que 25 centímetros. É uma questão de conservação de energia. Né? Muito bem. Da mesma forma aqui, né, como a velocidade inicial é zero, quando você divide zero por qualquer número que não seja zero, vai dar zero, e, portanto, o ângulo é o arco tangente de zero. Né? O ângulo mais trivial, cuja tangente é zero, é o próprio zero. Né? Tangente de zero é zero. E aí eu escrevo, né, finalmente, eu posso escrever a resposta de vibração ou solução geral, né? Equação do movimento vibratório da caixa d'água. É a amplitude, x, maiúsculo, 25 centímetros, vezes o seno da frequência natural, 3,15, vezes o tempo, mais φ, que é zero, né? Então, tá aí. Na verdade, aqui eu vou usar o cosseno, né? Vai ser o seno ou cosseno, mas como o ângulo tem que ser zero, aqui só dá certo cosseno, né? Porque se eu derivar isso aí, né? Vai dar a velocidade. Né? A velocidade vai ser 25 vezes o ômega, derivado do seno ao menos, do seno, o cosseno ao menos seno, né? De 3,15 t. Como a velocidade, quando eu coloco t igual a zero, a velocidade tem que ser zero. Se eu coloco t igual a zero aqui, vai ficar seno de zero, e aí zero vezes isso aqui vai dar zero, né?
Seno de 0 é 0. Se eu colocasse seno, né? Esse ângulo aqui eu teria que colocar 180 graus, né? Se aqui fosse seno. Como eu coloquei cosseno, quando eu coloquei 0 aqui, eu tenho que usar o cosseno para que a velocidade seja nula no instante de tempo t igual a 0. E no item C, pede-se a velocidade máxima e a aceleração máxima experimentados pela caixa d'água. Lembrando que a velocidade máxima vai ocorrer quando ela passar aqui pela posição central de equilíbrio, né? Aqui que vai ocorrer a velocidade máxima. E a aceleração máxima ocorre aqui nos extremos, né? Nas amplitudes. Velocidade máxima, o MHS, é só multiplicar a frequência natural pela amplitude, né? 3,15 radianos por segundo vezes 25 centímetros. Estou colocando a unidade só para a gente atentar para a unidade resultante aqui da velocidade. Radiano, na verdade, não é unidade, é uma dimensional, não é como nem se existisse, né? Então, 25 vezes 3,15 dá 78,8. A unidade aqui da velocidade seria centímetros por segundo. A velocidade máxima que a caixa d'água vai alcançar durante a oscilação na transversal. A aceleração máxima, basta pegar a velocidade e multiplicar também pela frequência natural. 3,15 vezes 78,8. Já vou colocar aqui, deu 248,3. A unidade aqui vai ser centímetros por segundo ao quadrado. Então, essa é a aceleração máxima que ocorre, lembrando, aqui nos extremos, né? Quando a velocidade é 0 da caixa d'água. Ocorre nos extremos. E nesse instante, a aceleração é máxima. Quando ela passa pelo centro, a velocidade é máxima e a aceleração instantânea é 0. E é isso, né? Alguma dúvida aí, pessoal? Professor, tem como voltar só no slide anterior? Tem. Aí. Pronto, era só para ver esse último resultado aí. Ok. Então, Professor, essa frequência aí não era para ser zerada, não? qual Ou, frequência? na verdade, C1? Não entendi. C1. É porque a equivalente... Não, naquele lá mesmo. Aqui? A equivalente, a massa equivalente não vai ser a mesma equivalente lá da mola, como se fosse da mola, lá de cima? Não, porque, na verdade, ele pediu para desprezar a massa da coluna, né? Portanto, a massa da coluna é o M minúsculo, né? E calcular a massa equivalente seria somar a massa da caixa d'água, que é o M maiúsculo, mais 33,140 do M minúsculo, que é a massa da caixa d'água. Ou a massa da coluna. Só que aí ele diz aqui então, que tem que então aí não desprezar a estamos massa da coluna, né? Então, se despreza a massa da coluna, a massa equivalente só vai ser a massa da caixa d'água, né? Mas a rigor você teria que calcular a massa da coluna. Para isso não, de boa, beleza, entendi. No mínimo vai entrar a massa aqui da caixa d'água, né? É a massa do corpo vibratório aqui em questão, né? Beleza. Aí algumas vezes é necessário considerar também a massa do elemento de mola, né? Que é o elemento de mola aqui é a coluna, né? Que tem uma determinada rigidez transversal que eu calculei aqui. Né? Então, esse valor me diz o seguinte: se eu quiser, nessa altura aqui, a 90 metros, fazer com que, né, eu vou desenhar aqui, essa minha rigidez diz o seguinte, né? Que a 90 metros de altura dessa coluna, se eu quiser deslocar aqui ela 1 milímetro para a esquerda ou para a direita, eu preciso aplicar uma força de 270
0,5 newtons. Certo? É isso que essa rigidez aí diz, né? Isso a 90 metros de altura, né? Pode parecer uma força pequena, mas você tem que considerar que você está na altura de 90 metros, né? Quanto maior o comprimento, menor vai ser a força necessária para realizar qualquer deslocamento transversal aqui na extremidade da coluna, né? Quanto maior essa altura aqui. Isso é intuitivo, né? Você pega aí qualquer, sei lá, uma régua, né? Você pega uma régua aqui, se você quiser deformar, pega uma régua e coloca ela na vertical, segura ela aqui pela base. Se você quiser deslocar 1 milímetro aqui, né? Quase na base onde você está segurando, é mais complicado do que você deslocar ela 1 milímetro lá na extremidade superior, né? Na transversal. Questão de rigidez, né? Muito bem. Então vamos aqui na chamada, né? Vou manter isso aqui. Lembrando que, excepcionalmente, essa segunda chamada dessa primeira atividade avaliativa, ao que parece, são só 2 alunos, né? Será agora na próxima quinta, no horário aí da aula. O conteúdo é o mesmo, né? Normalmente também o grau de dificuldade é o mesmo. Então, eu vou encerrar aqui a gravação para não ficar tão extenso. Vamos lá.